Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 18 de março, terça-feira da segunda semana da Quaresma, o Evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 23 de São Mateus, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põe na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a Quaresma é uma oportunidade única para fazermos a passagem do pecado à graça, da exterioridade para a interioridade, lavando-nos e purificando-nos do mal que praticamos e deixando Deus transformar aquilo que precisa ser transformado dentro de nós, em nosso coração. No Evangelho, Jesus faz uma denúncia acerca dos mestres da lei e dos fariseus. Eles possuem conhecimento e autoridade para ler e interpretar a lei de Moisés. Contudo, eles falam e não praticam. É uma crítica à pura exterioridade que não leva à verdadeira mudança e à conversão do coração. Por isso, Jesus será muito claro, dizendo aos seus discípulos: fazei o que eles ensinam, mas não imiteis as suas ações. A justiça de Deus, ratificada por Jesus e que se coloca em relevo na Quaresma, é a sincera mudança interior. Vale aqui recordar da máxima do profeta Joel, refletida na missa de cinzas, quando ele disse: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Joel capítulo 2, versículo 13. Quando o profeta faz esta exortação ao povo de Israel, é porque ele percebia que o povo estava caindo numa pura exterioridade de cumprimento de leis, de preceitos, até faziam penitências quando queriam oferecer sacrifícios a Deus,
raspavam a cabeça, se vestiam de sacos, sentavam sobre cinzas e andavam desta forma dias afora, mostrando para todos que estavam fazendo penitência. Quando jejuavam, mostravam o semblante triste, deixavam a barba crescer, para que, quando alguém lhes perguntasse por que estáis tão abatidos e entristecidos, eles respondiam: estamos jejuando, estamos oferecendo sacrifícios para Deus. No entanto, Jesus, no capítulo 5 de São Mateus, quando fala das práticas penitenciais a respeito do jejum, Jesus foi muito claro dando este conselho e ensinamento para os discípulos. Quando jejuardes, não mostreis um semblante triste e abatido. Pelo contrário, lavai vossas cabeças, perfumai o rosto e mostrai um semblante alegre, para que ninguém saiba que estão jejuando, apenas o Pai que está nos céus. E o Pai que está nos céus, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Para que servem as penitências, não só nesse tempo da Quaresma, que devem ser mais intensas, mas ao longo de toda a nossa vida cristã? Não podem ser apenas práticas exteriores. O que adiantaria dormirmos sobre uma cama de pregos ou deitar no chão em cima de cacos de vidros? O que adiantaria fazermos as penitências e os jejuns mais severos se não deixarmos Deus mudar o nosso coração? O que adianta as penitências quaresmais, como muitos até escolhem ficar sem comer doces, abrem mão de coisas que lhes são caras no dia a dia? Sim, essas penitências são muito importantes e são necessárias para a mortificação do corpo, a fim de que a nossa carne se deixe dominar mais pelo nosso espírito. Porém, se essas penitências não estão fazendo com que permitamos que Deus mude o nosso coração, se essas penitências não estão nos ajudando a vencermos os vícios e as paixões que ainda nos dominam, e tantas inclinações más que temos dentro de nós, para que estão servindo essas penitências? Queridos irmãos e irmãs, o que Deus mais deseja é a transformação do nosso coração, que é o mesmo que dizer, deixar Deus nos transformar por dentro. O mundo hoje vive das imagens, vive da exterioridade. Esta geração fitness que idolatra o corpo, buscando ter a aparência mais bela, é uma geração vazia por dentro, porque não se preenche de Deus, não se enchem de Deus. É uma geração que se preocupa em cuidar o que está do lado de fora, mas não cuidam do interior. São capazes até mesmo de fazerem jejuns prolongados de dias e mais dias ao longo da semana, os chamados jejuns intermitentes, se alimentando apenas de folhagens, verduras, enfrentando a fome, o cansaço do jejum por dias e dias ao longo das semanas, mas tudo para manter o corpo mais belo. Não é um jejum para vencer o pecado, não é um jejum para deixar Deus nos emagrecer, sim, mas das gorduras espirituais que acumulamos em nossa alma pela falta de santidade e de conversão. A Quaresma é um tempo de deserto para entrarmos dentro de nós mesmos, e talvez o que iremos enxergar não é nada agradável.
Mas o ser humano que não tem coragem para olhar para dentro de si mesmo e vive de exterioridades, vive de aparências, nunca se converterá de verdade. Nunca será capaz de reconhecer suas próprias misérias. É como um doente que chega diante do médico e o médico lhe pergunta: o que é que você está sentindo? E o doente, para não se submeter ao tratamento, fala para o médico: eu estou me sentindo bem, não estou doente como eu pensava. E assim, um doente que não reconhece que necessita de cura, nunca será curado. É aquele ditado popular que tanto conhecemos: o pior cego é aquele que não quer voltar a enxergar. Sim, o ser humano pode se viciar tanto na exterioridade em que ele vai acabar esquecendo totalmente do seu interior. Viverá de aparências apenas para ser reconhecido e aplaudido pelos outros. Dentro de nossas igrejas mesmo, podemos ver católicos admiráveis em práticas exteriores dentro da religião, católicos que praticamente moram dentro da igreja, de missa diária, de rosário diário, católicos que conhecem a Bíblia do início ao fim e sabem pregar a palavra de Deus de uma forma tão convincente para os outros, porém não deixam esta palavra transformar o próprio coração. É uma grande artimanha do demônio conseguir escravizar uma pessoa na pura exterioridade e não deixar que essa pessoa entregue o seu interior para Deus. Sim, o ser humano pode cair no risco de viver a sua vida inteira apenas voltado para fora. Pode viver uma prática religiosa apenas de aparências e não deixar o Cristo transformar o seu coração. Que a palavra de Deus e esta quaresma que estamos vivenciando nos ajude a voltarmos para nós mesmos. Que esta quaresma, pela oração, pelas penitências que temos que oferecer a Deus, pela caridade e pela escuta mais atenta da palavra do Senhor, nos ajude nesse caminho de conversão. Nos ajude nessa viagem ao nosso interior. Como eu disse, talvez se tivermos a coragem de fazermos mesmo esta viagem ao nosso interior, vamos ver coisas que não são nada agradáveis. Vamos reconhecer em nós mesmos coisas e sentimentos que não são nada bons. Porém, aqui está o caminho da cura. Reconhecer quem somos e como estamos. E o segundo passo para que essa cura seja completa é deixar que Deus, o médico dos médicos, nos toque no mais profundo do nosso ser e nos transforme naquilo que precisamos ser mudados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.